A noite caía pesada sobre a herdade de Monte Alto, no coração do Alentejo profundo. O vento seco arrastava o cheiro de terra queimada e oliveiras antigas quando Tomás, de 26 anos, parou o velho trator à porta da casa principal. Trazia o rosto sujo de pó, a camisa colada ao corpo pelo suor, mas o que realmente lhe pesava era o coração. Na cozinha iluminada por uma única lâmpada amarela, viu-os, o pai, António, sentado à cabeceira da mesa de carvalho, e ao lado dele, o seu melhor amigo de infância, Rafael, de cabeça baixa. Tomás sentiu o mundo girar. Rafael ergueu os olhos e, por um segundo, os dois se olharam como se o tempo tivesse parado. Havia ali tudo: medo, desejo, culpa, amor. António pigarreou, quebrando o silêncio. Entra, filho. Temos de falar. Tomás obedeceu, as botas e quando no chão de tijoleira gasta. Sentou-se em frente ao pai, evitando o olhar de Rafael. O velho fazendeiro serviu 3 copos de vinho tinto da adega própria, o líquido escuro refletindo a luz como sangue. Rafael veio cá hoje, começou António, voz grave, e disse-me uma coisa que eu nunca esperei ouvir. Tomás engoliu em seco. Sabia o que vinha. Nos últimos meses, ele e Rafael tinham-se aproximado de forma perigosa. Começara com conversas tardias depois do trabalho, depois toques acidentais, até que uma noite, sob a lua cheia junto ao rio, se beijaram pela primeira vez. Desde então, viviam um segredo que os consumia. Rafael respirou fundo. Senhor António, eu amo Tomás. Amo-o como o homem ama a mulher, mas amo a ele. Não consigo mais fingir. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia possível cortá-lo com uma faca. António olhou para o filho, depois para Rafael, depois para o copo na mão. Tomás sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas segurou-as, esperava o pior: gritos, expulsão, desonra. António bebeu o vinho de um trago. Colocou o copo na mesa com força controlada. Tu és como um segundo filho para mim, Rafael. Cresceram juntos, partiram o pão nesta mesa desde crianças. E tu, Tomás, a voz tremeu-lhe ligeiramente, és o meu único herdeiro. Esta herdade é tua por direito. Tomás baixou a cabeça. Pai, eu sei que isto é uma vergonha para ti. Posso ir embora. Não quero manchar o teu nome. António ergueu a mão, pedindo silêncio. Olhou novamente para Rafael, que tremia visivelmente. Rapaz, tu pediste-me para aceitar o Tomás em vez de ti. Disseste que estavas disposto a desaparecer para que ele ficasse aqui, comigo, com a terra que é dele. Rafael assentiu, voz quase inaudível. Sim, senhor. Por favor, aceite ele em vez de mim. Eu vou-me embora. Não quero destruir a vossa família. Tomás virou-se para o amigo, incrédulo. O quê? Tu disseste isso? Rafael não conseguiu encará-lo. Eu amo-te tanto que prefiro perder-te a ver-te perder tudo. António levantou-se devagar. Caminhou até à janela, olhando a escuridão lá fora onde as oliveiras se perdiam de vista. Quando voltou, os olhos estavam úmidos, mas firmes. Eu criei-vos aos dois. Vi-vos crescer, cair, levantar. Esta terra ensinou-me uma coisa: o que importa é o que fica depois da tempestade. Fez uma pausa longa. Eu não vou escolher um em vez do outro. Tomás e Rafael ergueram a cabeça ao mesmo tempo. O quê? Murmuraram em uníssono. António aproximou-se, pousou uma mão no ombro de cada um. Vou levar os dois. Esta herdade é grande o suficiente para 3 corações que batem honestos. Não vou perder nenhum dos meus filhos. As lágrimas que Tomás segurava romperam finalmente. Rafael soluçava abertamente. Os 3 homens ficaram ali, em silêncio, enquanto a noite alentejana os envolvia como um abraço inesperado. Mas a paz durou pouco. Na manhã seguinte, a notícia correu à aldeia como fogo em palha seca. A filha do padre, que trabalhava na mercearia, ouvira a conversa pela janela aberta. Em poucas horas, Monte Alto tornou-se o centro das fofocas. Os rapazes do António dizem que Deus nos livre, que vergonha para a família. Tomás acordou com o som de pedras contra a janela do quarto. Quando abriu, viu um grupo de jovens da aldeia, liderados por Miguel, o filho mais velho do vizinho rival, apontando e gritando insultos.
Rafael apareceu ao lado dele, pálido. Eles sabem, sussurrou. Antônio saiu à porta com a espingarda de caça na mão, mas sem a apontar. Saiam da minha propriedade, bradou. Os rapazes recuaram, mas o veneno já estava lançado. Nos dias seguintes, a herdade sofreu boicotes silenciosos. O leiteiro deixou de aparecer. O fornecedor de rações cancelou a entrega. Clientes antigos telefonaram a cancelar encomendas de azeite. Antônio, homem orgulhoso, recusava-se a baixar a cabeça. Uma tarde, Tomás encontrou o pai no celeiro, sentado num fardo de palha, olhando o vazio. Pai, isto é por minha causa. Antônio abanou a cabeça. Não, filho. É por causa do medo deles. Medo do que não entendem. Rafael aproximou-se, hesitante. Eu posso ir embora. Se eu desaparecer, talvez as coisas acalmem. Não, respondeu Antônio com firmeza. Aqui ninguém foge. Aqui enfrentamos. Mas o pior ainda estava por vir. Uma semana depois, chegou uma carta do banco. A herdade estava hipotecada há anos, e o prazo para pagamento de uma grande dívida aproximava-se. Sem as vendas habituais, não haveria dinheiro. O banco ameaçava penhora. Na cozinha, os três sentaram-se novamente à mesma mesa. Antônio espalhou os papéis. Se não pagarmos até ao fim do mês, perdemos tudo. Tomás sentiu o chão sumir-se. A herdade era a vida do pai, o legado de gerações. Eu tenho uma ideia, disse Rafael de repente. Mas vão odiar-me por isso. Os dois viraram-se para ele. Eu posso vender a minha parte da herdade do meu avô. Ele deixou-me uma pequena quinta em Évora. Não é muito, mas pode cobrir a dívida. Tomás abanou a cabeça. Não, Rafa. Essa terra é tua. É o teu futuro. Rafael sorriu tristemente. O meu futuro és tu. E este lugar onde crescemos juntos. Antônio olhou longamente. Rapaz, tu já és da família. Não precises de vender nada para o provar. Mas Rafael insistiu. No dia seguinte, foi a Évora assinar os papéis. Voltou com o dinheiro, mas também com uma expressão que Tomás nunca vira: derrota. Na noite em que entregaram o cheque ao banco, os três celebraram com uma garrafa de vinho velho. Mas a alegria era frágil. Porque Miguel, o vizinho rival, tinha outros planos. Ele queria a herdade de Monte Alto há anos. E agora via a fraqueza como oportunidade. O outono chegava com folhas douradas e um vento mais frio que cortava a alma. Tomás e Rafael trabalhavam lado a lado nos olivais, tentando manter a rotina, mas o peso das olhares da aldeia tornava cada dia mais difícil. Uma manhã, enquanto colhiam azeitona, Tomás parou de repente. Ouves isso? Do caminho veio o som de motor. Um jipe preto parou à entrada do olival. Dele saiu Miguel, acompanhado por dois homens de fato que Tomás nunca vira. Bom dia, meninos, disse Miguel com um sorriso falso. Vim fazer uma proposta ao Sr. Antônio. Antônio apareceu minutos depois, chamado por Rafael. Os homens de fato apresentaram-se como representantes de uma grande empresa agroindustrial. Queremos comprar Monte Alto, disse o mais velho, direto. Oferecemos o dobro do valor de mercado. Dinheiro vivo. Antônio riu-se, seco. Esta terra não está à venda. Nunca esteve, nunca estará. Miguel interveio. Pense bem, Antônio. A aldeia já não vos quer. Os fornecedores fogem. Mais cedo ou mais tarde vão precisar do dinheiro. Tomás deu um passo à frente. Sai da nossa propriedade. Miguel olhou com desprezo. Ainda por cima mandas tu, agora. O filho pródigo que trouxe vergonha à família. Rafael segurou o braço de Tomás antes que ele avançasse. Os homens foram-se embora, mas a semente estava plantada. Naquela noite, Antônio chamou os dois rapazes ao escritório. Abriu uma gaveta antiga e tirou um maço de documentos amarelados. Isto é o testamento do meu avô. Ele deixou uma cláusula que eu nunca contei a ninguém. Tomás e Rafael aproximaram-se.
Se a herdade algum dia for vendida, metade do dinheiro tem de ir para obras de caridade na aldeia. A outra metade fica para quem viver aqui e trabalhar a terra com honestidade. Não importa o nome, não importa o sangue. Só o coração. Antônio olhou-os nos olhos. Vocês dois já são os verdadeiros herdeiros. Rafael baixou a cabeça, emocionado. Tomás abraçou o pai pela primeira vez em anos. Mas a pressão aumentava. Começaram a aparecer panfletos anónimos na aldeia: Monte Alto abriga pecado. Boicote total. Alguém cortou as mangueiras de rega. Outro dia, encontraram 3 oliveiras centenárias envenenadas. Uma noite, Tomás acordou com um cheiro a fumo. Correu para a janela e viu chamas no celeiro antigo. Rafael já estava lá fora, tentando apagar com baldes. Antônio chegou com a mangueira. Conseguiram salvar a maior parte, mas perderam ferramentas valiosas e parte do feno para o inverno. A guarda rural veio, investigou, mas não encontrou culpados. Todos sabiam quem era. No dia seguinte, Rafael desapareceu. Tomás procurou por toda a herdade, gritando o nome até a voz falhar. Encontrou apenas um bilhete na mesa da cozinha. Não aguento mais ser o motivo da vossa ruína. Vou-me embora. Não me procurem. Amo-vos aos dois. Tomás sentiu o mundo desabar. Correu para o pai. Ele foi-se embora por minha causa. Antônio, pela primeira vez, parecia perdido. Não, filho. Ele foi-se embora porque acha que se ama mais do que a nós. Tomás não dormiu. Na manhã seguinte, pegou na moto velha e começou a procurá-lo. Primeiro na estação de autocarros de Évora. Depois em Lisboa, onde Rafael tinha um primo. Nada. Passaram-se dias. A herdade parecia vazia sem ele. Até Antônio, homem de poucas palavras, andava cabisbaixo. Uma semana depois, Tomás recebeu uma mensagem de um número desconhecido: Estou em Faro. Não voltes para mim. Deixa-me ir. Tomás não obedeceu. Partiu para o Algarve nessa mesma noite. Chegou a Faro ao amanhecer. Procurou em hotéis baratos, cafés, praias. Finalmente, numa pequena pensão perto do mar, encontrou. Rafael estava sentado na cama, mais magro, olhos vermelhos de chorar. Como me encontraste? Porque te conheço melhor do que a mim próprio. Rafael tentou afastá-lo. Vai embora, Tomás. Eu só trago desgraça. Tomás sentou-se ao lado dele. Tu és a única coisa boa que me aconteceu na vida. Sem ti, a herdade não significa nada. Rafael chorou nos seus braços. Eu vi o celeiro arder, foi por minha causa. Foi por causa do ódio deles, não teu. Ficaram em silêncio longo tempo, ouvindo o mar lá fora. Volta comigo, pediu Tomás. Rafael abanou a cabeça. E o teu pai? Ele precisa de ti. Ele precisa de nós os dois. Ele disse-me antes de eu partir. Rafael olhou, incrédulo. Ele disse: Trá-lo de volta, filho. Esta casa está fria sem ele. Na viagem de regresso, pararam num mirador sobre o Alentejo. O sol nascente pintava os campos de ouro. Promete-me uma coisa, disse Rafael. Se um dia for demais, se o teu pai sofrer mais, eu vou-me embora de verdade. Tomás segurou-lhe o rosto. Isso nunca vai acontecer. Porque o meu pai já escolheu. Escolheu-nos aos dois. Quando chegaram ao Monte Alto, Antônio esperava-os à porta. Abraçou Rafael como se fosse um filho que regressava da guerra. Bem-vindo a casa, rapaz. Mas a tranquilidade durou pouco. Miguel reapareceu com uma nova oferta, desta vez, ameaças veladas. Se não venderem, as coisas vão piorar. Acidentes acontecem. Antônio respondeu com firmeza, mas por dentro tremia. Nessa noite, os três sentaram-se à mesa e tomaram uma decisão radical. Vamos lutar, disse Antônio. Mas não sozinhos. Tomás pegou no telefone. Ligou para uma antiga amiga de Lisboa, jornalista numa revista nacional. Contou tudo. 2 dias depois, uma equipa de reportagem chegou à herdade.
Entrevistaram António, Tomás, Rafael. Fotografaram os estragos, as oliveiras envenenadas, o celeiro queimado. A reportagem saiu uma semana depois com título forte: Amor no Alentejo, a herdade que resiste ao ódio. A reação foi inesperada. Cartas de apoio começaram a chegar. Ordens de azeite de todo o país. Um grupo de ativistas LGBT de Lisboa organizou uma campanha online. Jovens da aldeia, que em silêncio apoiavam, começaram a aparecer para ajudar no trabalho. Miguel viu o plano ruir. A empresa agroindustrial retirou a oferta, temendo má publicidade. Mas o verdadeiro milagre aconteceu na missa de domingo. O padre, homem idoso e conservador, subiu ao púlpito. Todos esperavam condenação. Em vez disso, disse: Jesus ensinou-nos a amar o próximo. Hoje, peço perdão por ter ficado calado quando devia ter falado. Nesta paróquia, ninguém será rejeitado por quem ama. Várias pessoas saíram da igreja, indignadas. Mas muitas ficaram. E aplaudiram. António, Tomás e Rafael estavam na última fila. Choraram os três. A herdade renasceu. As vendas triplicaram. Contrataram 2 ajudantes novos, um casal gay de Beja que fugia de situação parecida. Uma noite, sob as estrelas, António chamou os dois. Tenho uma coisa para vos dar. Tirou do bolso 2 alianças simples de prata. Não são de casamento, porque a lei ainda não permite. Mas são de compromisso. Comigo, com esta terra, entre vocês. Tomás e Rafael colocaram-nas, mãos trêmulas. Agora, disse António com um sorriso maroto, vão tratar da vida de vocês. Eu vou ver televisão. Os dois riram, abraçados. Mas o destino reservava ainda uma última surpresa. O inverno chegou com chuva forte e céu cinzento. A herdade prosperava, mas o passado não esquece facilmente. Uma carta chegou, selo de Lisboa. Era do advogado da família de Rafael. O avô, antes de morrer, alterara o testamento. A quinta em Évora que Rafael vendera para salvar Monte Alto na verdade nunca fora dele para vender. Pertencia a uma fundação familiar. O dinheiro da venda tinha de ser devolvido, com juros. A dívida era enorme. Maior que a anterior. Rafael empalideceu ao ler. Eu não sabia. Pensei que era meu. Tomás abraçou, não importa. Vamos resolver. Mas António, ao saber, ficou em silêncio longo tempo. Rapaz, tu vendeste algo que não era teu para nos salvar. Isso é mais do que qualquer filho de sangue faria. Foram a Lisboa enfrentar o advogado. A fundação era gerida por um tio distante de Rafael, homem conservador e religioso, que soubera da relação pelo jornal. Não vou perdoar a dívida, disse o tio friamente. A menos que o Rafael termine essa aberração. Rafael levantou-se. Nunca. O tio sorriu. Então perdem tudo outra vez. Na viagem de regresso, o carro ficou em silêncio. A chuva batia no para-brisas como lágrimas. Chegados a casa, António chamou uma reunião familiar. Tenho uma confissão a fazer. Tirou um envelope antigo. Quando o meu avô morreu, deixou-me uma carta. Dizia que, se algum dia a herdade estivesse em perigo por causa de amor verdadeiro, eu devia usar isto. Abriu o envelope. Dentro, um mapa antigo e uma chave. Há uma parte da herdade que nunca foi registada. Uma gruta nas colinas, onde os mouros escondiam ouro. O meu avô encontrou algo lá. Nunca toquei, porque não precisava. Mas agora. Os três subiram as colinas no dia seguinte, com chuva miúda. Encontraram a entrada da gruta, coberta por vegetação. Dentro, iluminado por lanternas, viram arcas de madeira antiga. Abriram uma. Moedas de ouro. Joias. Documentos históricos. António calculou, valia milhões. Era algo para pagar a dívida e ainda sobrar para viverem a vida toda. Rafael chorou. Mas isto é vosso. António abanou a cabeça. É nosso. Dos três. Pagaram a dívida. A fundação ficou sem argumentos.
O tio nunca mais falou com Rafael, mas isso já não importava. A herdade ficou segura para sempre. Com o dinheiro restante, António fez uma surpresa. Comprou a casa ao lado, antiga e abandonada, e mandou restaurá-la. Para vocês dois, disse, entregando as chaves. Vivam aqui. Eu fico na casa grande, mas estamos perto. Tomás e Rafael mudaram-se na primavera. A casa nova tornou-se o seu refúgio. Pintaram as paredes de branco, plantaram flores no jardim, penduraram fotos dos três juntos. Uma noite, sentados na varanda, Rafael disse, achavas possível? Há um ano, eu estava disposto a desaparecer para sempre. Tomás beijou-lhe a testa. O amor não deixa desaparecer quem realmente pertence. António aparecia todos os dias para o jantar. Os três riam, contavam histórias, viam o pôr do sol. A aldeia mudou lentamente. Alguns nunca aceitaram, mas muitos sim. O padre convidava-os para as festas. Crianças vinham pedir doces na nova casa. Um dia, chegou uma carta de Lisboa. Era de uma associação LGBT. Queriam fazer de Monte Alto um exemplo nacional. Propuseram um festival anual de inclusão. António aceitou imediatamente. O primeiro festival aconteceu no verão seguinte. Centenas de pessoas de todo o país. Música, debates, piqueniques nos olivais. Miguel, o antigo rival, apareceu no final do dia. Pediu para falar com António em privado. Eu errei. Vi o que construíram aqui. Quero pedir desculpa. António apertou-lhe a mão. O passado fica no passado. Miguel tornou-se, surpreendentemente, um dos maiores apoiantes. Os anos passaram. A herdade cresceu. Tomás e Rafael adotaram uma menina, Inês, que chegou com 3 anos e olhos curiosos. António tornou-se o avô mais babado do Alentejo. Uma noite, já velhinho, António chamou os dois ao quarto. Está na hora, disse calmamente. Tomás e Rafael seguraram-lhe as mãos. Vocês foram o maior orgulho da minha vida. Não pelo que construíram, mas pelo que foram um para o outro e para mim. Morreu serenamente, com um sorriso. O funeral foi enorme. A aldeia inteira veio. O padre falou de amor e redenção. Depois, Tomás e Rafael espalharam as cinzas dele nos olivais, como ele pedira. Inês, já adolescente, perguntou: o avô António era feliz? Tomás sorriu. Era o homem mais feliz do mundo. Porque escolheu o amor. Os anos seguintes trouxeram novas tempestades, mas também novas vitórias. Inês cresceu forte e independente. Aos 16 anos, revelou aos pais que era lésbica. Tomás e Rafael abraçaram-na, sem surpresa nem drama. Aprendemos com o melhor, disse Tomás, olhando o céu como se António estivesse ali. A herdade tornou-se refúgio para jovens LGBT rejeitados pelas famílias. Criaram uma associação, com quartos na casa antiga de António. Rafael tornou-se o coração do projeto, acolhendo cada novo chegado como António o acolhera a ele. Uma noite, uma rapariga chamada Sofia chegou às portas, chorando. Fora expulsa de casa no norte. Rafael abraçou-a. Aqui ninguém te rejeita por quem amas. Sofia ficou. Tornou-se parte da família. Inês apaixonou-se por uma rapariga do festival anual, Leonor. Trouxe-a à casa, nervosa. Tomás e Rafael receberam-na com jantar especial e histórias do passado. Se precisarem de conselho, disse Rafael rindo, temos um manual completo de como sobreviver ao amor proibido. Leonor riu, aliviada. A vida parecia finalmente em paz. Mas o destino gosta de testar. Uma grande seca atingiu o Alentejo. Os olivais sofreram. As colheitas caíram a metade. As dívidas voltaram a acumular-se. Os jovens da associação precisavam de apoio. Tomás e Rafael sentaram-se na varanda, olhando os campos secos. Vamos perder tudo outra vez? Perguntou Rafael, voz trêmula. Tomás segurou-lhe a mão. Não enquanto estivermos juntos. Decidiram uma solução radical, abrir herdade ao turismo sustentável. Quartos na casa grande,
experiências de colheita, workshops sobre inclusão. O projeto explodiu. Pessoas de toda a Europa vinham viver a história de Monte Alto. O dinheiro voltou. A herdade salvou-se mais uma vez. Inês e Leonor casaram-se no Olival, sob a oliveira mais antiga. Sofia foi madrinha. Rafael chorou todo o casamento. António ia adorar isto, sussurrou a Tomás. Ele está aqui, respondeu Tomás, apontando o coração. A velhice chegou devagar. Tomás e Rafael, cabelos brancos, continuavam a andar de mãos dadas pelos caminhos da herdade. Inês assumiu a gestão diária. Tornou-se uma líder respeitada na região. Uma tarde, Rafael sentiu dores no peito. O médico diagnosticou problema cardíaco grave. Precisa de operação arriscada, disse. Tomás não dormiu semanas. Na véspera da cirurgia, em Lisboa, Rafael chamou. Se eu não voltar, cuida deles todos. Tomás chorou. Vens comigo. Não aceito outra resposta. A operação correu bem. Rafael voltou mais fraco, mas vivo. Tenho mais uns anos para te chatear, brincou no regresso. Passaram o tempo a escrever as memórias. Publicaram um livro, O Fazendeiro que Levou os Dois. Tornou-se best-seller. Escolas convidavam-nos para falar. Jovens vinham agradecer, a vossa história salvou-me. Uma noite, sentados na varanda, Rafael disse, sabes o que mais me orgulha? O quê? Que nunca desistimos. Nem quando tudo dizia para desistir. Tomás beijou-o suavemente. Porque o amor verdadeiro não sabe desistir. O fim chegou sereno. Rafael partiu primeiro, numa manhã de primavera, dormindo ao lado de Tomás. Tomás segurou-lhe a mão até ao último suspiro. Vai em paz, meu amor. Encontramo-nos do outro lado. O funeral foi como o de António, a herdade cheia de gente que eles ajudaram. Inês falou, eles ensinaram-nos que família não é sangue. É escolha diária de amor. Tomás viveu mais 2 anos. Cuidou dos olivais até ao último dia. Quando partiu, pediu para ser cremado e as cinzas misturadas com as de Rafael e António, espalhadas no mesmo olival. Inês cumpriu. A herdade continuou. Novos jovens chegaram. Novas histórias começaram. Na entrada, colocaram uma placa simples. Monte Alto, onde o amor sempre vence. E sob as oliveiras centenárias, o vento ainda sussurra a história de um fazendeiro que, ao ser pedido para escolher um, respondeu: vou levar os dois. Porque o amor, quando é verdadeiro, não divide. Multiplica.